comunidade local, é um grande privilégio e também a alegria poder lhe dar as boas-vindas por estar aqui conosco nesse momento, nesse dia tão especial, participando da nossa celebração. Nossa igreja local tem por princípio e por visão 3 segmentos: buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Buscar a Deus através de celebrações inspirativas e que manifestem uma intimidade especial com o Senhor. Amar as pessoas através de relacionamentos saudáveis e que se dão no cotidiano da comunidade. E alcançar o mundo, ou seja, manifestar ao mundo as ações, as atitudes e o caráter de Cristo através da nossa vida. Portanto, seja bem-vindo em nossa comunidade, ainda que virtualmente, mas esperamos que em breve você esteja aqui conosco pessoalmente, participando desse tempo tão especial. Uma alegria ter você mais uma vez. Seja bem-vindo e boa celebração. Até mais, a gente se vê em breve. Deus abençoe. Isso. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Tudo que eu fiz foi acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam
agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Quero te convidar a se colocar de pé. Convidar você a cantar esse refrão, porque isso é uma verdade para a nossa vida. Aquele momento que você acha difícil, aquele momento que você viu que é impossível, que não tem mais jeito, ali entra um milagre do Senhor. Aquele momento onde saiu das suas forças, das suas mãos, ali entra as mãos do Senhor sobre a tua vida. Aquilo que você achava que era difícil, aquilo que você achava que era impossível, o nosso Deus é o Deus do possível. É o Deus que faz acontecer. É o Deus que faz o milagre. É o Deus que muda a história da sua vida. É o Deus que traz a realidade, a talvez aquilo que não existe, para cumprir a vontade dele em você. Então vamos declarar esse refrão, isso. Quando que era impossível e se torna difícil, ali Deus age. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz mais uma vez. Quando que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque sabemos que as nossas mãos estão bem, as nossas vidas estão bem cuidadas e confiadas em suas mãos. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui e podemos ouvir essa verdade, que aquilo que parece impossível aos nossos olhos é perfeitamente possível diante dos teus. Aquilo que parece, ó Deus, difícil para nós, na verdade para o Senhor é fácil demais. Apenas confiamos e descansamos no Senhor e nas suas promessas hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de você se sentar, cumprimenta a pessoa que está perto de você, diga: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não é tempo de desistir, não é tempo de parar. Você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não é tempo de desistir, não é tempo de parar. Continue crendo, Deus é o Deus do impossível. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que vocês sejam muito bem-vindos aqui essa noite nesse lugar. Esse tempo que nós tiramos durante a semana para podermos nos reunir em torno de 1 hora nesse lugar, para ouvir a palavra de Deus, cantar e expressar verdades e, sobretudo, receber orações específicas para a nossa vida. E na Terça da Esperança nós temos aqui esse cartãozinho, que na verdade é o símbolo da nossa Terça da Esperança, são as campanhas de oração. Todas as terças nós fazemos um propósito, um pacto de oração com o Senhor, onde nós temos a oportunidade de durante 7 semanas buscá-lo em um objetivo específico. Nós listamos nesse cartão 5 áreas: área emocional, área espiritual, área física, familiar ou material. Se você sente que existe uma necessidade em uma dessas áreas, nada melhor do que hoje você se colocar diante do Senhor para começar uma campanha e um propósito. Ao final da celebração, nós vamos convidar você, que juntamente com outras pessoas que já estão em oração,
para vir aqui à frente e receber a oração, começando a sua campanha hoje. Hoje seria o primeiro dia, e quando você for embora para sua casa, você pega um cartãozinho aqui à frente, ou lá no balcão de informações, leva para sua casa. Semana que vem você retorna e vai estar aqui anotado, segunda semana, e assim você vai seguir com o seu cartão e na sua Bíblia, você vai ver exatamente onde você está. 7 semanas nós fazemos uma campanha de oração, não é corrente de oração, é campanha. Campanha é um passo de cada vez, adquirindo aquele território que nós gostaríamos de ter, recuperando aqueles que nós perdemos na família, nas finanças, na espiritualidade, e nós vamos fazer isso todas as 3 aqui. Então, se você sentir no seu coração hoje o desejo de começar uma campanha, um propósito de oração, é só vir à frente ao final, quando nós chamarmos todos para virem, você vem junto e receba oração junto da nossa equipe de intercessão, tá bom? Deixa eu passar alguns avisos para vocês relacionados à nossa comunidade. Você, papai e mamãe que está hoje pela primeira vez, crianças menores de 3 anos, nós não temos atendimento para eles com monitores, mas nós temos aqui ao lado um espaço reservado para que as crianças tenham um tempo de ministração ali no telão e também de diversão através dos brinquedos que nós dispusemos ali para elas. E o papai e a mamãe pode ficar ali tranquilo, assistindo o culto em tempo real. Você pode ficar ali, você vai ouvir a mensagem, vai escutar o louvor e o seu filho vai ficar bem seguro pertinho de você. Apenas o papai e a mamãe tem que acompanhar, porque nós não temos monitores para esse espaço Kids até 3 anos, tá bom? Crianças de 4 a 11, você já sabe, daqui a pouquinho nós vamos chamá-las à frente e elas receberão uma ministração toda especial para a idade delas. Por falar em crianças, pessoal, nós temos aí um aviso muito importante. Nossa comunidade, ela tem por princípio valorizar as crianças. Vocês viram como que a gente tem atividade para elas, é o Celebra Kids, é a EBF, é o Dia da Criança. Nós sempre valorizamos as atividades com os nossos pequenos, porque nós entendemos que igreja não é só para adulto, é sobretudo para os pequenos. Jesus disse: vinde a mim os pequenos, porque deles são o reino dos céus. E nós entendemos isso e queremos praticar, de tal forma que no mês de julho, na semana de férias, nós queremos que o seu filho seja ministrado pela nossa equipe e ministrada pela nossa equipe durante 3 dias, 18, 19 e 20 de julho. Eu disse no domingo que essa é uma data muito importante no calendário mundial, porque dia 19 é o dia do meu aniversário, né? Então é um dia muito importante, a gente não pode esquecer disso. Eles marcaram justamente no dia do meu aniversário para eu estar lá junto com as crianças e fazer uma festa com elas lá. E eu queria fazer um pedido para você, pai e mãe: não esqueça de fazer sua inscrição. Vai só até domingo. Até domingo nós provavelmente fecharemos todas as vagas, que são limitadas, já estão se esgotando. Então, se você está aqui hoje, se não fez a inscrição do seu filho, da sua filha, é só passar no balcão de informações e dar o nome dele ou dela e o seu telefone de contato, e nós vamos entrar em contato com você depois para efetuar o pagamento também. Pagou, efetuou o pagamento, você já garante a vaga do seu filho. Agora, pastor, eu não posso pagar, eu não tenho condições financeiras de fazer isso no momento, meu marido está desempregado, eu estou com algumas dívidas, eu não tenho condições de pagar R$20 pelo meu filho. É só você dizer lá: eu não posso contribuir no momento, e nós vamos inserir seu filho e sua filha no nosso programa de bolsa, tá bom? Nós não queremos que nenhuma criança da nossa comunidade ou que frequenta aqui fique de fora disso, portanto é só comunicar a nossa equipe. Agora, eu tenho um pedido um pouco mais especial para você. Já que nós trabalhamos com criança e sonhamos uma igreja que seja uma igreja para criança, nós sonhamos inclusive que esse espaço do lado seja um dia só igreja de criança, que legal. Nós precisamos de voluntários. Se você quer e se interessa de participar desse ministério para nos ajudar com as crianças lá, na limpeza, na organização, na recepção, na saída das crianças, nós prezamos pela segurança. Para você ter uma ideia, fica uma pessoa no banheiro dos meninos e uma pessoa no banheiro das meninas do lado de fora, como segurança, para que nenhum incidente aconteça enquanto nossos pequenos se deslocam para lá. Então, se você quer e tem interesse de participar no som, ajudando a gente, dê o seu nome para a Daniela no balcão de informações. Eu quero participar como voluntário nesse dia. Dê um dia. Das 13 horas até as 17h30. Então dê um dia da sua semana para a gente, que vai ser importante, para a gente não, para o reino. Eu tenho certeza que Deus vai honrar e recompensar a sua vida. Sentiu esse chamado? Pastor, eu não sei falar com crianças. Não tem problema. Se você sabe recepcionar bem, cuidar, organizar, proteger os nossos pequenos, é bem-vindo na nossa equipe aí, que vai trabalhar 3 dias. Quem sabe o ano que vem a gente consiga fazer mais que isso, 5 dias, para a gente poder atender as nossas crianças ainda melhor, os nossos papais e mamães também, de uma maneira melhor, tá bom? Por falar em voluntário, você que quer participar do Ministério de Multimídia, a gente classifica multimídia como som, iluminação, projeção, transmissão online. Tem muita coisa acontecendo aqui enquanto você está sentado. Tem gente cuidando do som, tem gente cuidando da transmissão online, outro está cuidando da câmera, outro está cuidando da luz, outro está cuidando da projeção, e assim vai toda a nossa equipe. Quer participar? Dê o seu nome ali na secretaria ou para o Guilherme Tavares, e vai ter uma reunião agora no próximo domingo para poder delinear como é que você pode contribuir nesse ministério, tá bom? Próximo aviso: manhã de oração.
todas as quartas, das 6h30, inclusive amanhã, das 6h30 às 7h, encerrando com o café da manhã. E agora o espaço do livro. Não sei se você já viu, mas a nossa livraria está muito bonita. Nós fizemos uma nova aquisição de volumes e tem muitos títulos para abençoar a sua vida lá. Livros de R$5, livros de 15, de 20. Nós prezamos por passar para a igreja um valor que seja acessível. Nossa livraria não tem lucro. Esses dias nós estávamos vendendo uma Bíblia que já se esgotou em uma semana, apenas no domingo, uma Bíblia que custa R$110 aí no mercado e na internet. Nós vendemos a 80 aqui porque nós não repassamos lucro, não tem margem, é só para abençoar você. Então dá uma passadinha no final, veja, tem título de família, tem título de paz, tem título para a sua vida pessoal, sua vida cristã, tem Bíblias lá para você ver. Dá uma passadinha lá, confira. A gente está recebendo cartão de crédito também para você ser abençoado e criar a cultura da leitura e a cultura do aprendizado aqui com a gente também. Passe no final da celebração no nosso espaço do livro, ali dentro do nosso balcão de informações. Todo domingo pela manhã, agora nós temos uma nova série de estudos das 8h30 até as 9h. É a Escola Bíblica Dominical. Nós temos a Escola Bíblica Dominical, tá bom? Só que ela é das 8h30 às 9h30. Por quê? Porque às 9h30 nós começamos o nosso culto. O nosso culto matinal é 9h30 e o outro às 19h30. E nós vamos falar nessa série de mensagens novas sobre dieta espiritual. Quer perder uns quilinhos espirituais? Quer ganhar um pouquinho mais de nutrição na fé? Então domingo que vem, às 9h30 e 19h30, são os 2 horários para você estar aqui conosco para aprender sobre isso. A gente vai falar sobre adoração, oração, jejum, vida com Deus, intimidade com Deus. Nós vamos falar sobre batalha espiritual, nós vamos falar sobre a dieta espiritual que protege o nosso coração e nos faz viver uma vida cristã saudável e realmente exuberante. Eu quero convidar você, domingo agora começa essa nova série de mensagens, dieta espiritual, orientações bíblicas para uma vida cristã saudável. E, para terminar, olha só o que vai ter terça-feira que vem. Campanha de Jó começa. Nós vamos iniciar uma série de mensagens de uma campanha específica sobre Jó. Eu estou numa expectativa muito grande, eu estou muito animado para isso poder acontecer aqui, porque é um livro que realmente é muito interessante para todos nós, e eu vou ter a oportunidade de estudá-lo com você aqui durante 7 semanas nessa campanha de Jó. E terça-feira que vem já vai ter um desafio para você, hein? Eu queria que você viesse, que terça-feira que vem com essa mensagem já vai ter um desafio para você e para a sua família. Campanha de Jó, do sofrimento à esperança. Encerramos hoje milagres e terça-feira que vem campanha de Jó, tá bom? Então, se você puder trazer alguém com você já semana que vem para a gente começar essa série com essas pessoas participando, beleza, mas você vai ver qual vai ser o desafio da semana que vem através da campanha de Jó. Casamento coletivo, se você quer participar do casamento coletivo, não esqueça, está chegando a hora. Se você quiser dar o nome lá no balcão de informações, sabe como é. A gente dá a decoração, a gente dá a filmagem, a gente dá a foto, o pastor, o louvor, a igreja, a estrutura. Você só fica bonita de noiva, bonito de noivo, para vir aqui fazer a cerimônia religiosa do seu casamento, tá? Dá o seu nome lá que a gente marca uma reunião. E você que quer participar da viagem missionária para Sassoró em agosto, uau, quanta coisa acontecendo agora no mês de agosto, setembro. Se você quer participar, dê o seu nome para a gente também, porque a gente vai fazer uma reunião em breve, porque nós vamos lá fazer um trabalho com os indígenas em Sassoró, os caiuás. Nós vamos com uma equipe anterior de 3 dias para poder fazer um mutirão da limpeza, reforma e pintura. E depois nós vamos com uma equipe só para fazer o trabalho evangelístico com as crianças e as famílias de lá, tá bom? Se interessou, por favor, só dá o seu nome, que todas as pessoas que forem dando seus nomes lá, a gente vai podendo entrar em contato e podendo se organizar para tudo isso, tá ok? Então, hoje a nossa secretária se prepara lá, que tem muita gente procurando. É a inscrição das crianças, inscrição do multimídia, da viagem para Sassoró, do casamento coletivo, tem bastante coisa acontecendo, e isso é sinal de que você não pode ficar sentado nessa cadeira. Tem que vir e participar de coisas que Deus está proporcionando para você e para a sua família. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Você pode fazer isso de uma maneira alegre. Aliás, você só tem esse jeito de entregar. Se você está nos visitando, não fique constrangido. Se você não veio preparado, não tem problema. Mas se você é frequentador assíduo e membro dessa igreja, você sabe o que tem que fazer. Enquanto cantamos essa canção, venha aqui à frente, devolva a sua contribuição no altar do Senhor. Cegos verão por ti, os mudos cantarão.
os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, e por ti eu grito, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, e os povos te adorarão, e as trevas fugirão, e por ti eu grito, e eu sou livre. Somos livres, sim, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. E eu sou livre. Somos livres em ti, Senhor, livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. E eu sou livre. Você é livre do Senhor? Acho que deu pra aprender esse refrão aí, né? Então agora daqui de cima eu quero ver quem que é livre de verdade no Senhor. Porque se o Senhor habita em você, você é livre para correr, você é livre para dançar, você é livre para adorar a Deus com o seu corpo, com a sua voz, com os seus gestos. Então adora o Senhor de todas as formas. Então não faz assim, ó, livre para correr. Não dá para correr porque tem as cadeirinhas, mas vamos pular. Livre para correr, livre para dançar. Dá o seu melhor para o Senhor. Dá o seu melhor para o Senhor. Vamos ser extravagantes, mas para adorar o Senhor Jesus. Vamos lá, para lá. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. E eu sou livre, livre, livre. Mais um, mais um, mais um. Livre pra correr, livre
Essa alegria que nos faz o povo mais feliz dessa terra, não porque nós estamos debaixo de efeito de drogas ou de entorpecentes ou de álcool, mas porque a gente está debaixo do efeito da ação do Espírito Santo, amém? Chamar as crianças de 3 a 11 anos, ou de 4 a 11 anos, né, acima de 3 anos, que venham aqui à frente. Crianças de 3 até 11 anos, venham aqui à frente, por favor. Serão ministradas agora por um tempo todo especial na linguagem delas, na estatura delas, enquanto a gente vai ter a nossa ministração aqui no mundo dos adultos. Então, crianças de 3 a 11 anos, caso o papai e a mamãe não fiquem muito seguros de entregar seu filho agora, pode acompanhar, ir na salinha, e lá você vai ter tranquilidade de deixar o seu filho buscá-lo ao final da celebração. Lembrando que papai e mamãe vá buscar o seu filho na salinha, os facilitadores, as facilitadoras estarão na sala aguardando você buscar o seu filho lá, por favor, tá bom? Ajude-nos nisso também. Certo, crianças? Podem ir, Deus abençoe vocês. E chamar você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha. Segunda, terceira e quarta semana de campanha, nós queremos orar com você e por você aqui. Chamar a equipe de intercessão que vem aqui à frente. Enquanto nós cantamos essa canção, bate aqui, amigão, bate aqui. Beleza? Então, você pode vir aqui à frente e receber oração. Segunda, terceira e quarta semana de campanha, nós temos o privilégio de orar uns pelos outros aqui nesse lugar. Eu queria pedir que você não se assentasse, continuasse sendo ministrado e cantando essas verdades que nós vamos declarar aqui enquanto oramos pelas pessoas que estão em campanha. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio
Amém. Você pode se assentar, por favor. Agradecer nosso time de adoração por esse tempo tão precioso, né, que a gente pode ter essa oportunidade de ouvir essas palavras, cantá-las e também receber ministração, além de tudo, através das canções. E hoje o Senhor ainda quer falar mais um pouquinho com a gente, e quer continuar falando a respeito dessa série que nós começamos há 7 semanas atrás, que é a série sobre milagres. E hoje nós vamos encerrar falando sobre um acontecimento que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 22 até o 34. E o título que eu gostaria de dar para essa mensagem, que nós vamos conversar nesses poucos minutos, é Atitudes que antecedem o milagre. Atitudes que vêm antes de um milagre. Atitudes que chegam antes de um milagre chegar. Atitudes que favorecem a chegada de um milagre. Atitudes que propiciam a chegada de um milagre. Atitudes que proporcionam a chegada de um milagre. Ou seja, aquilo que abre caminho, aquilo que abre a porta, é o segredo, a chave que dá a oportunidade de a gente vivenciar e experimentar grandes coisas nas nossas vidas. E aí você pode acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar no telão, mas sugiro que essa noite especificamente você esteja comigo ligado aqui no telão, porque eu quero apresentar esse texto de uma maneira diferente, para que a gente possa dinamizá-lo e aplicá-lo na nossa vida essa noite. Primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a experiência de um milagre. Nesse texto nós vamos ver o que está acontecendo. Uma grande, absoluta, poderosa experiência de milagre que Paulo e Silas vivenciam numa ocasião muito particular das suas vidas. Eles estavam pregando o Evangelho, quando de repente se vê diante de uma situação totalmente contraditória, uma situação completamente perigosa, e de repente eles estão presos, enclausurados, estão oprimidos, estão restritos à pregação do Evangelho e não conseguem mais se comunicar diante de uma ocasião que lhes abateu. E aí vem um grande e maravilhoso milagre na vida deles, que está registrado no versículo 26 de Atos 16. Diz assim: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Tem uma canção antiga que dizia assim: um terremoto vai acontecer aqui. Gostava muito dessa canção porque a palavra terremoto, ela já é uma onomatopeia. Onomatopeia é uma palavra que imita o som. Terremoto, o barulho dessa palavra já nos traz um peso. E o texto diz que exatamente numa situação adversa, numa situação de conflito, numa situação onde Paulo e Silas estão oprimidos, onde eles estão encurralados, exatamente nessa situação vem um terremoto. Interessante notar que uma outra passagem bíblica mostra uma situação onde o povo de Israel estava sofrendo de uma profunda fome, e de repente alguns leprosos que não tinham nada a perder, que estavam do lado de fora do muro, falaram: nós vamos morrer mesmo de fome. O que adianta? Vamos lá no acampamento do inimigo. Quem sabe a gente tenha misericórdia deles e eles possam nos alimentar. Morto por morto nós já estamos. E diz a Bíblia que enquanto esses leprosos saíram de Jerusalém e foram em direção ao acampamento do inimigo, diz a Bíblia que um terremoto se abateu, um estampido de um som se abateu no exército inimigo. Eles se confundiram entre si, começaram a fugir rapidamente, e diz a palavra de Deus que quando os leprosos chegaram lá, ninguém estava no acampamento. Tinha comida, tinha recursos, subsídios, tinha tudo que eles precisavam, eles só precisaram tomar em suas mãos. Ou seja, um grande milagre vindo através de um terremoto. A palavra de Deus diz no Salmo 29, a voz do Senhor faz tremer a terra. Sim, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Sim, e no seu templo tudo diz glória. Ou seja, a voz do Senhor é poderosa. Esse terremoto que é o sinal do milagre de Deus, é um terremoto que vem sacudir, vem chacoalhar as ocasiões, vem chacoalhar as situações da nossa vida. Quem não está à espera de um terremoto abençoado de Deus, que possa inverter as situações? Terremoto rompe as barreiras, despedaça as muralhas, quebra os muros. Diz a Bíblia que Josué marchou 7 dias em torno de Jericó com o seu povo, e 7 vezes ele marchou dizendo que o Senhor era
era bom e ele faria aquela obra. No 7º dia, na 7ª volta, eles tocaram a trombeta, veio um som de barulho e as ruínas e os muros ruíram de Jericó e eles puderam possuir a terra que ali estava diante deles. Um terremoto antecede sim a oportunidade de um milagre. O terremoto chega, quebra as barreiras, despedaça os empecilhos, acaba com as contradições. E o que o terremoto faz? Portas se abrem e correntes se soltam. Que milagre maravilhoso! Portas se abrindo. Lá estão homens que veem de repente as portas se abrindo da oportunidade, as portas da restauração, as portas do milagre, as portas de uma experiência pessoal e profunda com Deus. Meu Deus, esses homens conseguem ver essa porta abrindo. Quem de nós não quer viver isso, irmãos? Quem de nós não quer um terremoto que quebre as barreiras? Um terremoto que destrua as muralhas? Um terremoto que coloque em caos aquilo que antes nos deixava aflitos, que nos coloque na posição de guerreiros e de realmente herdeiros de algo prometido. Quem de nós não quer porta aberta? Porta aberta no trabalho, porta aberta na vida pessoal, porta aberta na vida matrimonial, porta aberta na vida empresarial. Quem não quer uma porta aberta? Nada melhor do que você chegar num lugar e pronto, a porta está aberta, a porta está preparada. E quem aqui essa noite não está em busca de correntes quebradas? Correntes com os traumas do passado, correntes com as experiências que trouxeram profundas dores, tristezas e experiências que infelizmente até hoje aprisionam, que infelizmente até hoje constrangem e escravizam. Gente que está infelizmente no cárcere emocional há anos e que tem vindo a essa comunidade pedindo: Senhor, quebra essas correntes. Eu quero me desligar daquele homem no passado que entrou na minha vida, destruiu os meus sonhos, acabou com as minhas experiências, mas ainda hoje frequenta os meus sonhos, ainda hoje frequenta os meus pensamentos, ainda hoje frequenta o sofá e a mesa da minha casa através das minhas experiências e sensações. Senhor, me liberta. Outros estão aqui dizendo: Senhor, me liberta desse vício. Eu não queria ter experimentado pela primeira vez aquela maldita daquela cachaça que entrou numa festa de amigos, ou que foi mostrada a mim através dos meus parentes lá em casa. Senhor, eu queria me livre dessas correntes. Outros estão escravizados pelo vício da aprovação, do consumo, do rancor, do ódio, da falta de perdão. Quantas pessoas estão acorrentadas a muitas e muitas coisas e querem ver as correntes caindo? Quem não quer terremoto, porta aberta e corrente caindo? Ah, irmãos, isso aqui atrai muita gente. Se nós colocássemos ali na frente da igreja: grande campanha de porta aberta e corrente quebrada, gente, isso aqui ia lotar. Isso aqui ia ficar um barulho muito grande. A gente ia ter realmente uma superpopulação nas terças-feiras se nós trabalhássemos apenas as experiências do milagre. O problema é que o milagre não vem assim. O problema é que o milagre não aparece do dia para a noite. O milagre é uma construção que Deus está fazendo na nossa vida e no nosso caráter. Muitos de nós querem essa experiência. Quer a experiência do milagre. E eu pergunto para você: a experiência de um milagre que tem te colocado todas as terças-feiras nesse lugar, que tem feito você sair da sua casa, se arrumar, organizar a sua agenda para as 8 horas você chegar até esse local, quem não quer experimentar isso? Quem aqui essa noite não quer um terremoto que sacuda os alicerces do pecado e do mal? Quem não quer a porta aberta, a porta da vida, da prosperidade, da bênção? Quem não quer o rompimento das prisões e das cadeias que escravizam e aprisionam? Quem não quer isso? O problema é que a Bíblia não fala que aconteceu só isso com eles. A Bíblia fala que essa foi a experiência que eles tiveram. Ou seja, nós estamos começando o texto de trás para frente, porque eles não estavam numa condição favorável. Porque o milagre não acontece em condições favoráveis. Quando é que o milagre acontece? Quando o poder de Deus encontra a minha necessidade. Irmãos, a gente tem falado isso toda terça-feira. Milagre não é quando o homem marca na agenda. Nós não colocamos no nosso calendário noite de milagre. Nós não somos secretários do Espírito Santo para fazer agendamento da sua obra. Nós simplesmente somos servos submissos e Deus age como, quando e da maneira que Ele quer. Mas nós sabemos e entendemos que Deus proporciona milagres, e isso nos faz abrir a porta toda terça-feira, isso nos faz abrir a porta toda semana, para nos subirmos aqui e falarmos: Deus pode operar uma obra em sua vida. E se não fosse verdade, e se isso não estivesse acontecendo no íntimo da nossa comunidade, provavelmente nós não estaríamos aqui para estar falando com essa autoridade com vocês. Quem não quer isso? Quem não quer a experiência? O problema é que essa experiência tem um contexto.
Um milagre só acontece quando o poder de Deus encontra a minha necessidade, quando o poder de Deus encontra a minha fraqueza, quando o poder de Deus encontra a minha angústia, quando o poder de Deus encontra o meu problema, quando o poder de Deus encontra a minha debilidade, quando o poder de Deus encontra a minha incapacidade, quando o poder de Deus encontra a minha impossibilidade. Todas essas palavras são próprias do ser humano. A questão é que a gente tem invertido isso. A gente se acha super poderoso. Com saldo na conta poupança, a gente acha que pode fazer qualquer coisa e a gente é o dono da boca. A gente acha que porque o nosso comércio está indo bem, a gente está por cima da carne seca e a gente está detonando aqui. A gente acha que porque a gente tem uma família estável e filhos dentro da nossa casa, que a gente é autossuficiente. A gente acha que porque tem uma vida ilibada ou uma vida íntegra, então está tudo bem na nossa família ou no nosso coração, quando na verdade todo milagre pede um contexto. Pode ser que de repente a catástrofe chegue. Talvez a tragédia nos apresente, talvez o problema nos encontre de repente, e é justamente esse o contexto do milagre. Eu não sei quantos aqui estão com um grande problema para resolver. Eu não sei quantos aqui estão com um abacaxi gigante para descascar, para poder usar a linguagem popular. Eu não sei quantos aqui estão num profundo sofrimento. A verdade é que esse é exatamente o contexto para o milagre. O contexto para o milagre não é quando a gente está bem sucedido. O contexto para o milagre não é quando todo mundo está nos aplaudindo. O contexto para o milagre não é quando a gente tem o apoio da família. O contexto para o milagre não é quando tem dinheiro sobrando. Pelo contrário, o contexto para o milagre é quando falta amigo, falta dinheiro, falta saúde, falta oportunidade, falta fé, falta esperança, falta tudo. Esse é o contexto para o milagre. E qual é o contexto que Paulo e Silas estão vivenciando quando eles experimentam o milagre? Começamos de trás para frente, o milagre. Quem não quer terremoto, porta aberta e cadeias rompendo? Só que quem quer isso aqui? Quem quer Atos 16, 22? Que é o começo do texto. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho em praça pública. De repente vem a multidão e se ajunta contra eles. E os magistrados, ou seja, os doutores da lei, os homens do poder político daquele lugar, ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Açoitado é aquele chicote que tem um osso na ponta, só para fazer alguns ferimentos de leve, para o camarada aprender uma lição bem boa. Depois de serem severamente açoitados, eles não foram açoitados, eles foram severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Quem quer isso aqui agora? Eu quero, pastor, terremoto, porta aberta, cadeia quebrando, é isso que eu tenho buscado. Mas quem quer a condição de um milagre? Quem quer um contexto desse? Um contexto de açoite, um contexto de desprezo, um contexto de ódio, um contexto de afronta, um contexto de abandono. Quem quer uma experiência dessa, queridos? Quem quer um contexto de necessidade, de desamparo? Você está pronto para passar por isso? Ou quem sabe, você seja exatamente essa pessoa e diga: pastor, eu me identifico com isso, porque eu tenho me sentido numa prisão há 20 anos enquanto eu sou casada. Até hoje eu não encontro alegria no meu matrimônio. Até hoje eu não encontro o porquê estar casada. Tenho 2, 3, 4 filhos, mas não encontro a alegria de ser mulher ou ser esposa. Faz 20 anos que eu estou nesse casamento, faz 20 anos que eu sou mãe e ainda não encontrei um significado para a minha vida. Ou talvez você diga: faz 18 anos que eu trabalho nesse comércio, faz tantos anos que eu tenho essa empresa e ainda estou escravizado, estou aprisionado, parece que tudo é árido, tudo é seco, parece que ninguém na minha família se importa comigo, as pessoas viram as costas para mim, parece que a minha esposa não lida bem com a minha mãe não pode frequentar mais a minha casa, minha família é um pé de guerra, parece que meu marido não recebe bem a minha mãe não pode mais frequentar a minha casa, minha família é um pé de guerra, parece que lá em casa o dinheiro é colocado num saco sem fundo, tudo que sobra para nós é uma escravidão financeira, é cobrador atrás de cobrador, credor atrás de credor, tudo em cima de nós, só na nossa jugular, esperando a oportunidade de receber o seu dinheiro. Eu estou escravizada, eu estou sendo açoitada pela vida, açoitada pelos meus traumas passados, pelas minhas lembranças que eu tenho, lembranças do bullying que eu sofri na escola, lembranças dos abusos que eu sofri dentro do meu ambiente de trabalho, abusos morais,
emocionais, abusos sexuais na minha infância, estou escravizado nisso. Não estão apenas fazendo com que eu seja açoitado, estão me escravizando na minha vida. Sou escrava sexual de um parceiro que mal me quer, que não me ama, que apenas me vê como um objeto, e eu não consigo me livrar e me desfazer desse canalha. Eu simplesmente me sinto escravizado. Pastor, eu sou essa pessoa que estou me sentindo encarcerada, machucada, ferida. Eu sou vítima de preconceito quando eu ando na rua. As pessoas lembram do meu passado, as pessoas ficam jogando na minha cara quem eu era, as pessoas não me dão oportunidade de mudar minha história. Eu me sinto açoitada, e não apenas açoitada, severamente açoitado, quem sabe, muito machucado. Quantos homens são desrespeitados na sua casa, casado com mulheres insensatas e tolas, que não sabem reconhecer a autoridade do seu marido, homens que se sentem um lixo, um zero à esquerda, um inútil, que não conseguem ter o brilho no olhar dentro de um casamento, se sentem açoitados pelas próprias esposas. Quantos pais essa noite se sentem machucados pelos seus filhos, filhos rebeldes, que não obedecem, que não atendem ao seu chamado, que não ouvem a sua voz de comando, que não reconhecem a sua autoridade. Quantos filhos machucados pelos seus pais, pais distantes, alheios, solitários, mais escravos das mídias sociais do que do amor próprio, gente que perdeu o contato na família, gente que se escraviza num boteco, gente que se escraviza num clube social, gente que sai do trabalho e vai para uma reunião com os amigos e deixa a esposa e os filhos esperando à mesa sozinho, gente que tem a sua vida individualizada, egoísta, egocêntrica, e que não vive a vida familiar como deveria, e a pessoa se sente açoitada do lado de cá, observando isso, escravizada, encarcerada, e pior do que isso, lançada no fundo do cárcere. Olha só o texto. Quando ele recebe, o carcereiro, a notícia de que ele tem que cuidar do Paulo e Silas de uma maneira muito especial, o carcereiro fala: com certeza estamos aqui com criminosos de alta patente. Gente, pregadores do evangelho, gente inútil, inocente, gente inofensiva, inócua, que não vai fazer nada e nenhum mal a ninguém. Paulo e Silas são pregadores, tudo que eles têm nas suas mãos é um pedaço de pergaminho para falar da palavra de Deus. Eles não carregam espadas, não carregam arcos, não carregam poderosos instrumentos de batalha, são gente inofensiva, mas o carcereiro toma cuidado com eles e diz: vamos fazer agora o presídio de segurança máxima. E sabe como é que era o presídio de segurança máxima nos tempos bíblicos? Dentro do cárcere havia um outro cárcere que tinha um tronco e uma bola de ferro para a pessoa ser prendida ali naquele tronco. Presídio de segurança máxima para Paulo e Silas. Dentro do cárcere, uma cela, tinha uma outra cela interna, onde eles ficavam presos e ainda assim amarrados a um pedaço de tronco. Lá eles faziam suas necessidades, lá eles recebiam a sua comida, quando lembrados disso, quando lembrados de que existiam. Lá eles viviam a frieza, a tristeza, a solidão e o abandono. E a minha pergunta para você é: em condições como essa, você pode estar dizendo: pastor, hoje eu tenho razão. Eu tenho razão de ser uma esposa deprimida. Eu tenho razão de ser um homem grosseiro na minha casa. Eu tenho razão de ser um comerciante que muitas vezes beira a insanidade, às vezes mal afamado, que busca vantagem a todo custo. Eu tenho razão para ser assim. Eu tenho razão de passar as pessoas para trás, porque a vida inteira me passaram para trás e me aprisionaram e me machucaram. Agora eu estou aqui. Agora eu que mando. Agora eu que tenho condição. Eu cheguei numa condição mais superior. Meu Deus, gente, nós, diante dessas situações, o que faríamos? Que palavra nós falaríamos hoje aqui? Se você, ou certamente você está, severamente açoitado, severamente aprisionado, e lançado no fundo do cárcere, esquecido por todo mundo, quais palavras você diria hoje para você mesmo, ou você está dizendo há semanas, há meses e há anos, dizendo que você tem razão para ser rancorosa, tem razão para ser fria no seu casamento, tem razão para continuar escravizado nos vícios por causa da sua esposa ou da sua família, tem razão para se afastar dos seus irmãos, dos seus parentes, das pessoas mais próximas, que você tem razão para gastar o seu dinheiro e o dinheiro do seu marido como você bem entender, porque você já sofreu muito na vida e padeceu muita necessidade, que você tem razão para retribuir o mal para as pessoas porque elas já lhe causaram muito mal, que você tem razão para abusar de outra pessoa porque um dia você também já foi abusado, que você tem razão para ser amargo e para ser violento em seus relacionamentos, que você tem razão para ser incrédulo, você tem razão para ser religioso e tem razão para se afastar de tudo que se chama Deus, por causa disso, não é verdade?
Gente, um quadro desse é óbvio que vai gerar tipos de comportamentos muito parecidos com o que você está vivendo hoje. O problema é que o contexto do milagre para Paulo e Silas são completamente diferentes. E você quer passar por isso? Se você está passando, é bom passar por isso? É uma pergunta que eu preciso fazer para você. Agora, olha que interessante o que acontece. Que palavra será que a gente pode trabalhar quando a gente entende que estamos em batalhas? Vitória, irmãos. Só há vitórias onde tem batalha. Se a gente quer um contexto do Alice no País das Maravilhas, se a gente quer um playground, se a gente quer um parque de diversões, se a gente quer uma Expo Sertão da vida, o resto da nossa existência é maravilha, é só festa, é só balada, é só bagunça, é só alegria, é só forró, oh, aleluia, glória a Deus, e a coisa vai acontecendo. É assim a vida, não tem vitória, irmão, não tem vitória. Tem uma canção antiga que diz: quer vitória, vai chorando, geme e chora. Tudo cântico pentecostal. É uma maravilha esses cânticos, porque eles falam a verdade para a gente também. E dizem: quer vitória? É desse jeito que acontece. Vitória, as maiores vitórias vêm das mais intensas batalhas. Você quer vitória na sua vida? Então é provável que você esteja passando uma batalha. Então não despreze o seu contexto. Agora eu vou fazer uma pergunta: será que Paulo e Silas tiveram a mesma atitude que você teve? De desprezo, de rancor, de amargura, de mimimi, ou de não vou mais na igreja, agora não quero mais fazer campanha, também as pessoas são muito falsas, também Deus não olha para mim, Ele só olha para os ricos. Você pensou? Será que Paulo e Silas falavam isso na prisão? Que palavras será que viriam para Paulo e Silas? Eu fico imaginando que eles trouxeram algumas atitudes dentro dessa prisão. As atitudes que antecedem o milagre vêm de Paulo e Silas. E que atitudes seriam essas? Que palavras poderiam surgir de Paulo e Silas? Bom, eu vou sugerir algumas com vocês aqui, você pode sugerir outras aí enquanto ouve a minha voz. A primeira delas eu poderia dizer revolta. Os caras estão pregando a palavra, eles não estão fazendo comércio, estão pregando a palavra, eles não estão enganando as pessoas, eles estão pregando a palavra, não estão trazendo produto contrabandeado do Paraguai, estão pregando a palavra. Não é justo que eles estejam lá dentro. Portanto, revolta. Revolta. Meu Deus, a gente tem uma vida pela frente, o Senhor está colocando a gente no cárcere, não é possível que isso esteja acontecendo. Onde está o Senhor? Eu imagino que talvez sejam essas palavras que estejam sendo produzidas no coração de Paulo e Silas naquele lugar. Assim como você também, profundamente revoltado. Revoltado porque a pessoa que trabalha do seu lado é muito mais incapaz que você, mas porque ela é amiga do patrão, foi promovida antes de você, e você está, meu Deus, revoltado. Hoje você quer fazer uma campanha só para Deus fulminar aquela pessoa. Ô Senhor, queima aquela pessoa. Porque ela não poderia ter sido promovida no meu lugar. Revolta. E eu imagino que talvez Paulo e Silas poderiam ser tomados por esse sentimento dentro de um cárcere, sendo que eram homens que pregavam a palavra e falavam do evangelho. Quem sabe a outra palavra deles, sentimento de abandono. Dentro do cárcere não tinha visita, queridos. Cadê o povo? E aquela multidão que ficava atrás da gente: ei, vocês são demais, cara, vocês fazem milagres, cara, nós vamos no culto da sua igreja. Não tinha mais ninguém. E um devia estar falando para o outro assim: cara, nós estamos abandonados aqui, estamos desamparados, ninguém vem visitar, olha a escuridão dessa prisão aqui. Talvez outra palavra que poderia surgir neles: angústia. O que vai ser da gente? Se eles já bateram em nós, é provável que agora vem para nos matar. Como é que a gente vai morrer? Degolado, queimado em fogueira, enforcado, crucificado? Como é que vão matar a gente? Ou quem sabe uma outra palavra que surgiu é de injustiça. Não é justo que a gente passe por isso. Nós somos servos de Deus. Foi a primeira palavra que veio na minha mente quando os camaradas que entraram em minha casa em 2013 nos assaltaram, veio. É a primeira palavra. Quando eles saíram pelo portão e os policiais abriram a porta do quarto onde a gente estava trancado, foi injustiça. Eu sou um homem de Deus. Eu não mereço passar por isso. Talvez um ímpio mereça, talvez uma pessoa ateu mereça, mas eu não mereço passar por isso. Injustiça, sentimento de justiça própria. Quem sabe desesperança, agora acabou para nós. Silas, foi bom te conhecer, prazer amigo, porque agora daqui para frente só Deus sabe o que vai ser o nosso destino. E talvez não seja dos melhores. Solidão, não temos mais ninguém, agora a nossa vida acabou. Será que essas palavras fazem sentido para Paulo e Silas? É uma pergunta que eu faço para você. É o contexto do milagre. No contexto é prisão, cárcere e açoite. Prisão, tronco e açoite. O milagre aconteceu, a gente já sabe que o milagre aconteceu, mas como ele aconteceu a gente não sabe ainda, né? Eu espero que você ainda não tenha lido a Bíblia e descoberto isso, porque eu estou apresentando devagarzinho. A gente sabe
que o milagre aconteceu, mas a gente não sabe como ele aconteceu. Agora você sabe qual foi o contexto: prisão, açoite e cárcere, tronco. Agora a gente está vendo a atitude deles. Qual a atitude de Paulo e Silas? Revolta, abandono, angústia, injustiça, desesperança ou solidão? Qual que você acha que é a melhor? Qual você acha que é a palavra que mais enquadra para a atitude de Paulo e Silas nesse texto? Nesse contexto de milagre? Qual é a palavra que mais diz respeito a você? Eu tenho uma informação surpreendente para te dar. Nenhuma dessas alternativas são corretas. Nenhuma. Porque esse texto mostra que por volta da meia-noite, meu irmão, o que é meia-noite? É a hora mais escura da noite. É a hora mais tenebrosa. É a hora mais em trevas que a gente pode ter. Meia-noite é a hora do silêncio absoluto. Meia-noite é a hora que no imaginário popular os fantasmas saem das suas cavernas ou dos seus sepulcros. É na hora do nosso imaginário popular que os vampiros começam a aparecer. É a hora que no nosso imaginário popular as trevas começam a dominar, não é? Todo filme de terror, toda história satânica ou maligna apresenta o que acontece na hora da meia-noite, porque a hora da meia-noite é a hora das trevas, é a hora da escuridão total e plena. Esses homens não estavam apenas no cárcere, esses homens não estavam apenas açoitados, feridos e machucados. Esses homens não estavam apenas abandonados, solitários e reprimidos. Esses homens estavam no momento mais escuro das suas vidas. E você hoje aqui? Pastor, eu nunca passei por uma situação como essa. Em 38 anos de casado, eu nunca vivi isso que eu estou vivendo. Uma treva sem fim. Pastor, em 17 anos de idade, eu nunca vivi uma depressão que está me consumindo desse jeito. Uma depressão na fase da adolescência ou da juventude. Em tanto tempo eu nunca vivi uma escuridão, eu não consigo ver um palmo na minha frente. Tudo que eu quero é entrar no quarto, dormir, fechar a porta e falar que o mundo se exploda. Eu não quero nem descer do mundo, eu quero que ele se acabe e eu me acabe junto com ele. E a hora mais escura que esses homens estavam. Então vamos piorar o quadro? No cárcere, abandonados, reprimidos, machucados, feridos, presos a um tronco, sujos, fedidos em meia-noite. Gente, depois disso aí só pode dar problema. Uma situação dessa aí, a gente justifica qualquer coisa, né? Se o Paulo e Silas levanta lá e fala, nunca mais quero servir a Deus, a gente falaria, tudo bem, dá para entender uma situação dessa. É lógico, Deus não é tão justo como parece. A gente justifica qualquer coisa, não é? Você não tem justificativa para estar no jeito que você está? Mas olha só o que esses homens fazem à meia-noite. Olha o que a Bíblia diz, logo em seguida no versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e louvando a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento, aí você agora encontrou um milagre, que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. O milagre a gente já sabia, a gente só não sabia como ele tinha acontecido. A gente sabe o contexto, a gente sabe agora a atitude para o milagre. E qual é a atitude que eles têm? Bom, será que você gostaria de agir assim? Como Paulo e Silas, a atitude para um milagre, as atitudes para um milagre, será que você gostaria de agir dessa maneira? Porque o texto mostra que a primeira atitude de Paulo e Silas é a oração. Irmãos, oração não é o último recurso. Você não ora quando chega um aviso de dispensa na sua mesa. Você não ora quando chega uma advertência na sua carteira de trabalho. Você não ora quando o seu marido começa a colocar senha no celular. Você não ora quando ele começa a chegar de madrugada fedendo a cachaça. Você não ora quando o filho já está se deitando com o namorado e você não sabe nem mais quem é o namorado dele ou dela. Você já perdeu as contas de quantas pessoas ela tem se relacionado. Você não ora depois que a sua família se desgraçou ou se degringolou. Você não ora depois que as coisas saíram do seu controle. Você ora antes. Você se prepara em oração. Você se protege em oração. Você ora pela sua casa. Você ora pelo seu marido. Você ora pela sua saúde. Você ora pelo seu trabalho. Você ora pelo seu comércio. Quando vai abrir a porta daquele lugar, você ora dizendo, Senhor, abençoa esse lugar. Abençoa os clientes que vão entrar aqui. Que o meu comércio seja uma luz para essa cidade. Você não ora depois que ele começa a dar sinais de falência. Você não ora depois de sofrer algum tipo de investida do comércio ou de outra pessoa maligna. Você não ora depois, você ora antes. Esses homens estão orando enquanto estão presos. Estão orando enquanto estão feridos. Estão orando
enquanto estão machucados. Enquanto isso, você está reclamando enquanto está ferida. Você está blasfemando enquanto está machucado. Você está resmungando enquanto você está aprisionado. Você está fazendo biquinho para Deus, levantando o punho para Deus, dizendo que Ele não serve para nada, enquanto você está no cárcere. É óbvio que a condição para o milagre não vai chegar na sua vida. É óbvio que você vai viver vida cada vez mais medíocre e cada vez mais miserável. Porque Paulo e Silas não esperam as coisas melhorarem para orar. Eles oram mesmo nas coisas piores acontecendo. Homens de oração, mulheres de oração, não oram quando as coisas ficam ruins. Oram apesar das coisas ficarem ruins. Eu conheço um monte de gente que quando vem a adversidade, quando vem o problema, a primeira coisa que elas querem é se afastar da igreja. Pastor, depois que eu comecei a ir na igreja, as coisas ficaram ruins para o meu lado. É lógico, você queria que ficasse boas. Você estava lá mamando no diabo, estava lá bebendo dos manjares dele, estava lá fazendo associações e parceria com ele, era sócio do capeta. Aí de repente você rompe a sociedade. Você acha que ele vai ficar feliz? Vai para a igreja, eu te abençoo, querido, vai lá, você vai ser feliz agora. É lógico que não, inocente. O diabo está armando contra a sua vida, querendo destruir você, porque sabe o potencial da sua vida na presença de Deus. Ele sabe que você pode ser um homem diferente, uma mulher diferente. Ele sabe que você pode ser gente do bem e gente de Deus. É lógico que o diabo vai armar as mais tenebrosas estratégias para te tirar da presença de Deus. Agora, um homem e uma mulher de Deus não oram nos problemas, oram apesar dos problemas. Oração não é o seu último recurso. Oração é o nosso estilo de vida. Oração é esperativa pelo milagre. Oração, eu não cruzo os braços e falo, acho que Deus vai fazer. Eu comecei uma campanha, o negócio vai acontecer, eu acho que Deus vai fazer. A oração é uma esperativa. Enquanto eu oro, eu sei que Deus está trabalhando. Enquanto eu oro, eu vou exercitando a minha fé. Enquanto eu oro, eu vou preparando o ambiente para o milagre. Enquanto eu oro, eu preparo melhor as prateleiras do meu comércio, dizendo, Deus vai abençoar esse lugar. Enquanto eu oro, eu monto a mesa para um marido que está distante de mim, e digo, uma hora ele vai sentar nesse lugar para jantar comigo. Enquanto eu oro, eu arrumo a cama do meu filho que já não dorme em casa faz tempo. Enquanto eu oro, eu pego as roupas dele cheirando maconha e crack e digo, esse menino será libertado disso. Enquanto eu oro, os problemas vão me afetando, mas eu não desanimo, porque a oração é esperativa. Eu não levanto meu punho contra Deus, eu confio ainda mais nele. Não espere as coisas piorar para orar, mas quando as coisas piorarem, não pare de orar. Vou repetir para você essa revelação de Deus. Não espere as coisas piorarem para você orar, mas também quando as coisas piorarem, não pare de orar, porque esse não é o caminho. Oração é esperativa em Deus. Mas pastor, eu não sei orar. Pastor, é a primeira vez que eu venho na igreja. Quem disse que você precisa saber orar? Eu tenho um amigo que se converteu na prisão, e eu lembro do jeito que ele orava. Ele falava, Deus, eu estou aqui nessas tretas, o Senhor podia me livrar aqui desses caras. E começava até a falar palavrão, né? Não, o Senhor entendeu? E falava uns palavrão para Deus. Eu falava, rapaz, o que é isso? E aquele homem se foi transformando, o caráter dele se transformou um homem de Deus. Com o tempo ele mudou o seu vocabulário, mas eu sabia que Deus ouvia a oração daquele rapaz, mesmo falando daquele jeito. Deus abençoa quando a gente não fala a exegética correta, quando a gente não fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Se a gente começar do lado contrário, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Isaac, se a gente começar de trás para frente, Deus não se importa, Ele quer ouvir sua voz, porque o poder da oração não está em quem fala, o poder da oração está em quem ouve. Não é você que fala que faz Deus agir, mas é aquele que ouve a sua oração que tem poder para fazer. Isso quem disse é o Max Lucado, tem vários livros dele na nossa livraria, homem de Deus que ministra no nosso coração e diz isso: o poder da oração não está em quem fala, o poder da oração está em quem ouve. E se é Deus que ouve a sua oração, se prepare para o milagre. Agora depende para onde você fala também, né? Se você fala para o vizinho, para manicure, para pedicure, para cabeleireira, se você fala para o chefe da oficina, se você ficar falando dos seus problemas para ele, é bem provável que nada vai acontecer na sua vida. Mas se você falar para Deus, com certeza o milagre acontecerá. E a outra atitude? São duas: oração e louvor. Ah, que atitude linda é essa! E eu quero convidar você a tomar isso como princípio essa noite. O que Paulo e Silas faziam à meia-noite? Oravam e louvavam. E louvor é a exaltação das qualidades daquele que realiza milagre. Quando você estiver passando por uma prova, louve.
Tem um cântico pentecostal muito lindo, olha aí eu de novo, que diz assim: então louve, simplesmente louve, não importa, louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, louve, vai louvando, irmãos, é uma coisa maravilhosa, louve! Porque enquanto você louva, você lembra do caráter de Deus, você lembra que Ele é bom, você lembra que Ele é fiel, você lembra que Ele é justo, você lembra que Ele é poderoso. Enquanto você louva, você está dizendo: Deus é fiel, Deus é poderoso, maior é o Deus para dar do que do diabo para tirar. Não são essas palavras que a gente usa, é Deus que nós temos que exaltar. A gente não precisa ficar falando do poder do patrão sacana, a gente não precisa ficar falando da malícia daquele marido que está perdido, a gente não precisa ficar lembrando das pessoas que nos machucaram. Exalte o caráter de Deus, exalte o poder de Deus, exalte a palavra de Deus. Pare de ficar usando suas palavras para denegrir a sua imagem, a sua família, a sua fé. Use as suas palavras para louvar a Deus. Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Exalte, mostre quem Ele é, revele quem Ele é. Enquanto você está falando quem Ele é, o seu coração está se lembrando da fidelidade dEle, está se lembrando do poder dEle, está se lembrando da graça, da misericórdia dEle. Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de dizer que o mundo está contra você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a palavra do louvor. Enquanto eu estou andando, eu estou lembrando que Deus é bom. Eu posso estar pisando em meio às trevas, eu posso estar andando no meio do deserto, mas eu lembro: Deus é bom, Deus é fiel, Deus é fonte, Deus é justiça, Deus é graça, Deus é paz, Deus é vitória, Deus é justiça. Oh, meu irmão, é a hora de louvar, é a hora de exaltar a qualidade dEle. Não é hora de você se deprimir, não é hora de você abandonar a terça da esperança, não é hora de você sair do altar de Deus. Louve, porque enquanto você exalta as qualidades de Deus, você lembra você mesmo de quem Ele é. O louvor, ele tem um aspecto duplo, leva você a Deus e te recorda quem Deus é. Ele trabalha na sua mente, trabalha no seu coração e fortalece a sua fé. Louve. Josafá, o rei de Israel, tinha um grande problema para lidar e um exército para combater. Josafá consulta a Deus e fala: Deus, com qual exército eu vou? De que maneira que eu vou fazer a estratégia militar? Deus fala: a estratégia é o seguinte: pega a equipe de louvor e coloca na frente. Josafá fala: Senhor, a equipe de louvor eles tocam, eles não sabem manusear arco e flecha, nem espada nem escudo. E Deus fala: coloque a equipe de louvor na frente. Louvor não é bater palma, louvor não é música, louvor é exaltação das qualidades de Deus. Pode estar na música, pode estar, mas também está nas nossas palavras. E diz a Bíblia que Josafá colocou a equipe de louvor à frente do exército. E diz a Bíblia que eles saíram de Jerusalém e foram em direção aos exércitos inimigos. Eram 3 contra 1. Josafá coloca o exército à frente e vai junto com o exército. Josafá era um adorador. E diz a Bíblia que eles foram cantando: porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvem ao Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louve ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles foram cantando e exaltando a grandeza de Deus. Quando eles chegaram, não tinha nem mais exército para lutar. Os 3 inimigos se levantaram contra eles, acharam que um ia ser traiçoeiro contra o outro e começaram a se matar, e de repente começaram a fugir. Eles nem precisaram batalhar. Eu quero ser profeta de Deus na sua vida essa noite para te dizer: tem luta que você não vai precisar colocar a mão, tem luta que você não vai ter que empunhar a espada, porque Deus é quem luta por você, Deus é quem vai pelejar por você. Você não vai precisar se defender, você não vai precisar repostar algo no Facebook, você não vai precisar se posicionar na frente de alguém para sustentar aquilo que não é. Deus luta as suas batalhas, Deus conhece você, mas louve, louve, que certamente Ele vai te reconhecer, vai te exaltar e vai colocar você numa posição onde seus inimigos serão pisados para a glória de Deus. Não inimigos humanos, mas esses espirituais, que são a estratégia maligna para te colocar numa condição inferior daquela que Deus tem para te dar. Quero convidar você a se colocar em pé, a equipe de louvor vir aqui à frente, e eu quero mostrar para você agora, nesses últimos minutos, o resultado de um milagre. Olha o que aconteceu depois disso. O carcereiro, quando viu que as portas se abriram, pediu luz, entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e da sua casa. Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, eles e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa,
serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. O resultado do milagre não é que a gente vai ficar bonito na foto. O resultado do milagre é que pessoas reconhecerão que há Deus em Israel. Pessoas vão reconhecer que o seu Deus é verdadeiro, que você não está por aqui por um acaso, que você não está aqui brincando de cristãozinho, que você não está fazendo fitinha de religioso. Você está servindo a um Deus poderoso, que atua, que obra e que faz coisas maravilhosas na nossa vida. Portanto, essa noite, ore. Mesmo que as coisas piores, orem. Antes de as coisas piorarem, ore. A oração é o primeiro e último recurso daquele que teme a Deus. Louve, não murmure, não reclame, não blasfeme, mas leve ao Senhor uma oração do caráter dele. Tu és bom, o Senhor é maravilhoso, então louve. Eu quero convidar você a cantar essa canção conosco. E eu quero convidar você a cantar de todo o coração. Que esse milagre que acontece pede uma atitude de você essa noite. Milagres vão acontecer, mas pede uma atitude de você. Oração e louvor. E nós vamos fazer isso através dessa canção. Vamos cantar juntos? Vamos adorar o nome de Jesus, mesmo nas nossas provas. Vamos dizer isso. Deus não rejeita a oração. Olha aí, irmão. Oração é alimento. Você pode orar hoje. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então, Então, essa é a sua hora, é a minha hora. simplesmente louve. Vamos dizer isso ao Senhor. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente. Escute isso. abrindo o caminho. Ouça a promessa. Louve. Tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos. Sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Hoje é dia de entendimento. Senhor, abre o nosso entendimento. Abre a nossa mente, Senhor, porque o Senhor está falando ao nosso coração. Quando Ele fica em silêncio, Ele não parou de trabalhar. é porque está Trabalhando. Aleluia. Basta Somente esperar. o que Deus irá fazer. Espere em oração. Espere em louvor. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Vamos louvar então. Você que está na prova, você que está na luta, louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o
Então vamos dizer isso mais uma vez. Deus vai na frente, quebrando o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo andar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar, e Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Pega, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Senhor Jesus, nós estamos diante da sua presença e nós declaramos aqui que nós falaremos das tuas grandezas, anunciaremos as tuas maravilhas, declararemos o teu poder. O Senhor é grande, maravilhoso, excelso, poderoso, majestoso, acima das nossas lutas. Nós oraremos, ainda que as coisas piorem. Nós oraremos, antes que as coisas piorem. Nós louvaremos, mesmo injustiçados, mesmo no cárcere, mesmo afligidos, mesmo maltratados, mesmo abandonados. Nós louvaremos, porque lembraremos do seu caráter. E o Senhor é bom, e o Senhor vai abrir os caminhos, o Senhor vai quebrar as correntes, o Senhor vai livrar os espinhos, o Senhor vai ordenar a tua bênção sobre o teu povo e sobre a tua igreja. Senhor, eu abençoo os irmãos que estão nas campanhas, nas quinta, sexta e sétima, aquele que está começando a sua campanha hoje. Tempo de vitória, tempo de bênção, tempo de milagre, tempo de oração e tempo de louvor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você que crê nisso, vamos aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. E eu quero mais uma vez com você. Eu quero mais uma vez com você, apenas as vozes. A gente declara essa verdade. Deus vai na frente, abrindo os caminhos. Vamos dizer bem alto, para a gente sair daqui essa noite com alegria e com fé. Não esqueça de pegar o seu cartão, você que vai começar a sua campanha hoje. Nós já oramos por você. Deus vai abrir portas, mas a gente vai declarar. Você que está sofrendo, você que está triste, você que está angustiado, essa é a palavra para você. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais forte. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha. Não se esqueça disso. Não se esqueça. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Deus abençoe. Uma boa semana para vocês, com muito louvor na presença do Senhor. Amém.